tertúlia. Tem que pôr mais força. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de maio de 2011, terça-feira. O verbete é 1939, 5 páginas, 41 alogias e 14 máximos. O tema, empenho proexolíneo. A especialidade é autodeterminologia. Quem fez o tema é a que sabe mais das coisas sobre verbete aqui. Sabe mais do que eu. Que é a professora Adriana, que está aqui. E olha, o Mário está ali para... Ele não deve estar assessorando, ele deve estar recebendo alguma instrução. Porque ela sabe tudo. Para vocês terem uma ideia, esse bebê tem 5 páginas. Nós só achamos até agora 2 erros. Deve ter mais algumas. Quer dizer, mas é uma coisa escassa, é difícil. Eu agora estou esperando que a Socorro dê aí um help. É isso? De modo que ela está preparada para o que deve é. Definologia. O empenho proexolíneo é a técnica de autoimunização realizada pela consciência lúcida perante as perturbações externas provenientes de pessoas e situações inerentes à vida humana e alheias à própria vontade, objetivando anular ou minimizar os abalos no equilíbrio íntimo e na linearidade da consecução das tarefas diuturnas da PROEX em andamento. O holopensene pró-amparadores reverberando assistencialmente nos circunstantes. O holopensene pró-PROEX instalado. O holopensene pró-autodisperticidade. A autoblindagem aos pertúrbios anti-PROEX. A defesa da faina da PROEX, as situações intrafísicas perturbadoras e ineludíveis, as enfermidades e os acidentes requerendo cuidadologia emergencial, o ato de não haver ninguém para passar a bola, a tenda mental somática itinerante por tempo determinado até a normalização das atividades, o ato de cumprir os compromissos intrafísicos, mantendo a visão multidimensional das realidades. Eu só li alguma coisinha, tem muito mais por aí. Agora, na parte aqui da argumentologia tem a quebra. As quebras no ritmo da consecução da PROEX, divididas em 2 tipos. E depois empenho. Os empenhos capazes de auxiliar no alcance do continuismo proexológico satisfatório durante os períodos existenciais críticos listados em ordem funcional. Só para implicar, a gente poderia pôr aqui quebras e empenhos. Eu acho que seria mais correto. Agora, na terapeuticologia, a consecução parcial da empreitada proexológica durante fases tempestuosas da vida humana, pode trazer, pelo menos, 5 efeitos terapêuticos e ou profiláticos. E aqui está listado na ordem funcional. Na remissologia, entre 12 itens, nós destacamos autocompromisso multidimensional, autodesempenho proexológico, autodeterminação, constância vital e priorização da PROEX. O empenho proexolino mantém o intermissivista ciente, em qualquer contexto, do próprio papel multidimensional e firma o afinco em sustentar a interconexão laboral com a parapreceptoria. A frase enfática está bem enquadrada, certinho. Você consegue sustentar a linearidade dos resultados proexológicos? Em escala de 1 a 5, qual o nível da impulsão da vontade pessoal para a minimização dos pertúrbios anti-PROEX? Agora, questionamentos aqui. Fiquei curiosa em entender o motivo que levou o senhor a falar sobre a serenona monja ontem e não em outro dia. Tinha algo a ver com o verbete de hoje? Quando fala que por onde ela passa vai mudando tudo, a mudança é interconsciencial,
é interconsciencial, e é ambiental, e é extraconsciencial. Depende o que é e depende da recepção das pessoas, das consciências. Agora, ontem eu falei por causa das perguntas que apareceram aí. Não fui eu que suscitei isso, não. Foi devido às perguntas. Aproveito para dizer que sou profissional de estética e que há muitos anos em Porto Alegre me lembro o senhor explicando sobre minha profissão, que a moldura também é importante. Mas mesmo atuando na área da estética facial, nunca havia pensado em formato de rosto fetal, que o senhor comentou. Poderia falar mais sobre o assunto? Olha, ele tem até uma expressão em latim que eles gostam de usar, que é o facies fetalis, que é aquilo que tem todas as formas do rosto são menores. Agora, uma pessoa dessa quase sempre se dá muito mais com mulher do que com homem, das coisas que a gente tem visto. Agora, uma das coisas também como consequência disso, que às vezes segue, é o chamado útero infantil. E outra coisa também, eu já vi gente assim, com tendência da síndrome do infantilismo. Então, só aí nós temos 3 fatores para a gente pensar no assunto. Agora, eu estudei isso porque em Hollywood mesmo eles falavam sobre o processo, principalmente os técnicos lá de produção, de maquiagem, de apresentação das atrizes, dos atores. O processo do fetus, era muito falado lá também. Agora, eu cheguei a examinar isso também do ponto de vista médico, alguns colegas, para ver como é que é. Agora, eu sei dessas coisas desde lá do interior do Brasil, desde o verão. As cartas de tarô e pêndulo funcionam realmente? São assistidas por consciência? Caso negativo, porque o tarô acerta muito mais do que erra. Olha, tudo depende da pessoa sensitiva atendente. Tudo isso é muleta. Se uma pessoa é sensitiva ou clarividente, ela não precisa de usar objeto nenhum. É só ela testar, ela fazer a prospecção. De modo que isso tudo é modo de fazer, vamos dizer, o mise-en-scène, no caso o histrionismo, a apresentação da situação. Apesar de já ter feito vários cursos no IPC, ainda não tem pleno domínio do EV, mas continuo insistindo. No meu apartamento exteriorizo energias e faço blindagem. Porém, na semana passada, recebi uma promoção no trabalho e isso acarretou descontentamento por alguns colegas. O clima ficou pesado e estou recebendo ataque extrafísico ao ir dormir. Ontem à noite, fui atacado por uma forma monstruosa, parecia uma pantera negra. Rompeu meu encapsulamento e me agrediu na região do pescoço. Depois senti desconforto na região do laringochakra. O que seria melhor fazer nesse caso? Por favor, poderia me orientar? Olha, o problema é EV. Faça o EV e tira sua cabeça, não pensa mal dos outros, principalmente dos seus colegas. Isso aí eles podem estar fazendo até despacho contra você. Abra o olho. Tem muito disso em repartição, trabalho, indústria, comércio. Tem muito dessas coisas. Abra o olho. Outro. As afirmações positivas podem atrair aquilo que o indivíduo deseja? Olha, existe uma regra que é um princípio evolutivo que diz o seguinte: quem procura, acha. Se você procurou o bem, você vai receber o bem de retorno. Se procurou o mal, você vai ficar encalacrado aí com o revertério. Isso faz parte do serviço. Outro, quem fez o curso intermissivo está em nível evolutivo similar ao de Cristo? Essa nunca perguntaram aqui. A primeira coisa, nós nunca examinamos isso. Manda o Cristo aqui, o J. Cristo, vir falar com a gente, vamos testar. Aí a gente faz um cotejo para ver, né? Vamos colocar o Arlindo de um lado e o Cristo do outro, para ver como é que fica. Né? Qual é o percentual, ou porcentagem aproximada da população mundial que possui o curso? Eu não sei. É o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Por que as consciências mais evoluídas não estão imunes às desgraças do mundo? Não, aqui no mundo ninguém está imune, tem que ser igual aos outros, que o negócio é esse. E o direito? E o dever? Tudo é igual. No caso do senhor que foi pobre na infância e sofreu um grave acidente em 70,
Que idade o senhor tinha quando foi quase dessomado pelas 6 consciências da baratosfera? Olha, eu tinha mais de 50 anos na ocasião, eu estava fazendo muita projeção. Tinha mais ou menos 50 anos, um pouco por aí. Agora, fazia muita projeção e estava fazendo resgate. Isso faz parte do serviço. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, eu estou vivo, viu? Estou falando aqui. Isso é importante lembrar, né? É um aspecto que eu acho positivo, que a gente não deve esquecer, né? Agora, para você. Em Fatologia, página 43, segunda linha. A defesa da faina da Proex. Olhei no dicionário para ver o significado da faina e um dos termos que encontrei foi trabalho forçado, que me pareceu estranho, já que a Proex é a programação existencial específica de cada consim, elaborada no curso intermissivo, que por sua vez é optativo, não sendo algo imposto ao intermissivista e sim de conformidade com este. Acredito que a Verbetrol que não queria dizer defesa do trabalho forçado da Proex. Pergunto se não seria melhor substituir essa palavra por uma mais restrita no significado. Fala aí bem claro. Olha, eu não sei qual dicionário que você olhou, mas se nós olharmos aqui no dicionário AIS, na segunda acepção está a seguinte: qualquer trabalho árduo que se estende por muito tempo. Então eu achei ela justamente adequado à Proex, exatamente isso. A Proex é um trabalho árduo, ela não é fácil e ela dura a vida inteira. É o trabalho nosso, suar sangue. E é isso, tudo certo. Tem nada forçado. Hein? Não interessa. Não tem aí no seu? Então, joga esse seu dicionário fora. Ou se você quiser, manda para cá que nós vamos estudar. É o melhor. Né? Dicionário não presta. Outro, quero começar a praticar a TENEP, mas surgiram 2 dúvidas com respeito a essa prática após ler o manual. Eu viajo bastante para realizar curso. Dessa maneira, eu gostaria de saber se é possível realizar a prática da TENEP durante as viagens, caso arrume local apropriado para realizá-la. Visto que a OFIEX é multidimensional, é possível utilizá-la estando fisicamente distante? Olha, não é bom nada disso enquanto você estiver viajando demais. Espera a sua vida assentar mais, que é a melhor coisa. Agora, o OFIEX, quando você começar a trabalhar mais, você pode querer mudar a sua vida, que você não vai mudar, você vai ficar no mesmo lugar. É o que aconteceu comigo. Já aconteceu várias vezes. E agora aconteceu assim mais definitivamente. Para você. Tecnologia, página 44, sétima linha. Poderia explicar a relação entre o empenho proexolíneo e as paratecnologias assistenciais, prescindindo de tempo e local? Sim. Porque justamente o empenho proexolíneo, como nós estamos definindo, é justamente quando você vai manter o seu trabalho da Proex independente das circunstâncias externas menos favoráveis. Então, esse é o objetivo. Então, quando as paratecnologias elas prescindem de tempo e local, é o seguinte: se você vai ter, às vezes, que se afastar do seu ambiente de trabalho mais focal, para fazer o trabalho, para ter que fazer alguma assistência, que eu falo alguns exemplos até na patologia, né, caso de alguma dessoma, alguma doença, o fato de você sair, você pode continuar fazendo assistência, porque essas paratecnologias, elas vão estar presentes em qualquer local. Então, você pode continuar fazendo a sua TENEPS, você pode continuar acessando central extrafísica, caso fosse o caso, mas você pode esterilizar energia, você pode fazer limpeza de holopensene. Então, essas tecnologias, elas andam com você em qualquer lugar. Porque a ideia é justamente essa, que você pode manter o seu empenho no seu trabalho, independente do local que você estiver. Só um parênteses. Marlene, você viu as mudas que a Cecília deixou? Então, tá bem. Agora, para você de novo. Em Fatologia, página 43, terceira linha. Conforme a sua experiência, quais são os principais quebras inevitáveis do labor proexológico? Sim, as inevitáveis do labor... Dessa vez você está dando um banho de loja em alguém que eu conheço. Sim, não, mas tudo começou com ele. Isso foi um convite que eu tive para o Balanço Existencial para falar... E aí eu fiz, a minha fala foi o verbete.
Então foi Não ele tem adianta o papel querer tirar nisso. você Não, do pódio. não, ele é padrinho. Não adianta Ele é querer padrinho do verbete. fazer você Muito descer do interessante, pódio. Val. Que lá na apresentação dela, eu falei, você podia escrever um verbete sobre isso. Ela, tá aqui o verbete. Não, chata. Aí calou minha Pera boca. pra você Aí ter pronto. cuidado. Não se pode estar mexendo muito, não. Senão você leva na cabeça. Deixa eu responder da pergunta, né, da pessoa. Então, ela falou das quebras inevitáveis. Aqui eu dou alguns exemplos, né? A extrapauta inexorável, as autorresponsabilidades indescartáveis, a demanda externa irrecusável. E aqui eu dou um exemplo, por exemplo, as enfermidades e os acidentes requerendo cuidadologia emergencial. Tem situações que você não tem como passar a bola. Acontece uma situação, você que vai ter que cuidar. Então, é inevitável. E as dessomas exigindo assistenciologia emergencial. É a mesma coisa. Quando há uma dessoma na família, você vai ter que ir lá e fazer todo o auxílio que for possível para ajudar. Então, esses são os dois exemplos que eu citei aqui, que eu acho que são os mais críticos. Gente, eu quero falar para vocês que agora, sábado, dia 28, às 20 horas, lá no Discernimento, vai ser feito o lançamento da obra da professora Julieta Mendonça, Manual do Texto Dissertativo. É o modo de escrita da redação científica. Então, a Associação Internacional Editares convida para o lançamento da obra. Agora, a dissertação é o texto que informa, interpreta ou analisa os dados da realidade através de conceitos abstratos. Na presente obra, Julieta Mendonça fornece técnicas ao mesmo tempo simples e, sobretudo, extremamente eficientes para a elaboração de textos argumentativos, lineares e esclarecedores. Modo que é, sábado, 20 horas. Eu conto com a presença de vocês. O livro dela está muito bom. É só olhar. Está irretocável o livro. Agora, eu queria falar umas coisas para vocês aqui sobre o que está acontecendo por aí afora. Estamos mudando através da cosmoética na parte que nos toca. Associa individualista e narcisista em sociedade democrática, coletivista e interassistencial. Vamos incluir pouco a pouco o outro em nossa pauta permanente de promoção da evolução. Quando começamos a descartar a violência, acatamos a anticonflitividade e a mega abertura existencial é escancarada. É o que nós estamos tentando fazer aqui com os processos, por exemplo, da democracia direta, etc. A destruição não sangrenta do outro, ou seja, o assassinato psíquico, a superviolência invisível do assédio moral ou da atitude perversa nessa dimensão, ocorrem silenciosa e discretamente por meio dos assediadores intrafísicos. E ainda tem quem acha que somente existe assediadores extrafísicos, porque muitos desses fatos hediondos, horrendos, nefandos, se desenvolvem sem as pessoas desatentas observarem a sua gravidade e a sua importância. Outro assunto. É incrível como ainda em 2011 acontece irracionalidade políticas indefensáveis no Brasil. A distribuição à guisa de material didático a 500 mil de alunos de escolas públicas pelo Ministério da Educação do livro Por uma Vida Melhor entenebrece a inteligência brasileira. Eu quero lembrar, como a gente está falando aqui, como tem muito anarfa, entenebrecer, julgar as tenebras ou tênebras, quer dizer, as sombras maiores, as trevas, em cima da inteligência. Nele, quer dizer, no livro, apregou-se que não existe o certo e errado no emprego da língua portuguesa. Tal fraude intelectual e conduta não cidadã, o povo fala muito em cidadão. Esse povo lá, e o PT está permitindo essas coisas, tudo anti-cidadão. É inconcebível, inadmissível e corrobora longa série de, vamos dizer, fatos lastimáveis que estão ocorrendo no Brasil. Segundo as estatísticas das mídias mais aceitáveis, 62% dos jovens no Brasil mal sabem ler. 89% não sabe fazer as operações aritméticas básicas. O país ainda abriga 14 milhões de analfabetos e são oferecidos 1 milhão de vagas nas empresas que não podem ser preenchidas. Por quê?
os candidatos não apresentam qualificação técnica para ocupá-las. O Brasil está na 53ª, ou seja, 53, posição entre 65 avaliados pelo PISA, o mais rigoroso teste comparativo internacional de desempenho escolar. É uma vergonha isso. O Brasil nunca foi tão analfabeto do jeito que está sendo hoje. Agora, a leitura é que forma e informa o homem. Essa sentença popular determina a intelectualidade da consciência lúcida e precisava ser lida e objeto de reflexão dos talibãs acadêmicos, principalmente do Ministério da Educação do Brasil, dominado pelos doutores do atraso, os professores da antilinguística, defensores de livros culturais, que falam em preconceito linguístico, insistindo em ensinar o desastre da ignorância às novas gerações. A visão mesquinha, dominante, deturpa despudoradamente a sociolinguística, que esse povo não sabe o que é isso. A sociolinguística é a ciência focada nas variações do uso do idioma em vigor, que é o português nosso. Vamos defender a nossa língua, pôr na boca no trombone contra essas absurdidades. Agora o processo é a sociolinguística, esse povo não sabe o que é isso. Aquela dona que escreveu esse livro aí junto com os outros, o que é? É algum dinheiro? O que tem atrás disso? É muito estranho isso tudo aí. Agora, a gente tem que pôr a boca no trombone. Agora, ó, as revistas, as mídias, todo lado, estão acabando com isso, todo lado. Vamos ver se acabam com esse ministro também, um tal Haddad que está lá. Só fez besteira até agora. Tudo que eles estão falando, as revistas estão falando que esse cara só faz besteira. Chama Haddad. Se o Igor tivesse aqui, eu ia perguntar se é parente dele, qualquer coisa. Evaldo, mas valeria a pena, o Mário está comentando, eu também tinha pensado nisso, você publicar isso aí. Está muito bom. Eu acho que valeria a pena. Não, isso aqui são dos termos do dicionário. Eu tirei lá, pensei. Mas não valeria a pena publicar isso de qualquer forma isolado? Botar isso aí? Jornal, alguma coisa? Vale a pena, Valdo. Mas olha, tem nas revistas. Eu sei. As revistas essa semana estão falando isso tudo, todo mundo está falando isso que eu estou falando. Inclusive, algumas das palavras que eu estou usando são deles. Algumas editorial, deles, Lia Luft. Algumas que eu estou falando aqui, eles não viram. Mas isso aí é que é o mais importante, é a sociolinguística. Mas está da forma como se encaixou. Tem um deles que já caiu a ficha da sociolinguística, andaram falando isso. Olha as revistas dessa semana, que estão desancando com isso, todas as revistas. Valdo. Gente, é um dos maiores descalabros das últimas décadas que eu vi no Brasil. Em matéria de inteligência, em matéria de intelectualidade, em matéria de cultura. E o MEC não retirou e ainda está defendendo. O ministro estava defendendo. Agora veja, qual o interesse? As revistas não estão falando isso. Precisa de perguntar, qual o interesse político disso? Eles querem que todo mundo fique analfabeto para quê? Para manobrar esse povo todo? Como é que é? Isso é lavagem cerebral? Qual é o interesse? Valdo, aí... Está demais isso. Aí está constando o analfabetismo funcional, que pelo que eu sei, é mais de 70% da população é analfabeto funcional. Mais de 70%. 500 mil de exemplares desse livro foram distribuídos gratuitamente nas escolas que são do governo. Qual o interesse disso? Como é que é isso? Essa dona que escreveu isso, o que ela faz na vida? Precisa de investigar quem é. Por quê? Esse Haddad, ele pode ser que ele seja, vamos dizer, um pouco apatetado. Às vezes não tem culpa, coitado, é porque é mesmo assim mesmo. Ele pode ser. Existe uma... Mas é preciso saber o que tem atrás. Existe uma filosofia do governo que é a ignorância. A normatização da língua é também para não se formar outras novas línguas. As regiões vão começar a formar outras. Quando eles apiassem o ignorante que dominou o Brasil durante 8 anos, que isso aqui ia melhorar. Que nada, o negócio piorou. É ele que está manobrando isso por trás? Professor Valdo. O Lula? A língua tem que ser... Porque o Lula, coitado, ele mesmo falou que ele dava azia com leitura, que ele não podia ler.
Ele não deve ter lido nunca um livro inteiro na vida. O país inteiro. A gente entende. Mas agora, veja, eu pensava que isso acabasse. Acabou o Leste Valesca, acabou o nosso. É outro agora. Nada. A língua tem que ser normatizada para não se formar em outras línguas no Brasil afora, agora, que é um país grande. Ela tem que ter uma normatização. Na minha vida para defender a intelectualidade, a cultura, a polimatia, a erudição, a pesquisa, a investigação, a leiturologia, a leiturofilia. Vivo falando nisso desde a minha infância. Agora vem uns caras desses com o poder na mão, faz 500 mil de livros e dá gratuitamente, com essa batatada toda. Sabe fazer piquete na rua para protestar contra isso. Isso aí precisa de ser feito. Não é essa besteira de defender a maconha. Pode ser que essa da maconha seja o mesmo povo que está fazendo isso. Essa turma que está lá. É uma máfia que está atrás disso. Como é que fica? Agora, essa... Eu precisava agora de arranjar esse livro, que eu quero deixar como monumento da ignorância brasileira. Um dos maiores que já fizeram até hoje. Como é que a gente faz para arranjar esse livro? Hein? Só de ir numa escola pública e arranjar isso. Mas o pior é que tem gente especialista em linguagem que é a favor dessa loucura. E já ouvi gente falar, não, isso que existe na internet é uma nova linguagem, isso está certo. Talvez se a gente pedir para a turma aí do Sebo, eles vão arranjar esse livro, né? Eu vou pedir para aquele meu amigo que é do Sebo aí. Pois é, mas é que tudo é nas escolas públicas. 500 mil, ou seja, 500 mil exemplares já foram mandados. Está tudo nas revistas, está tudo documentado. Agora, ó, isso aí que eu estou escrevendo, isso é verbete. Eu vou ler os verbetes que eu estou fazendo. Aqui, tem nome isso aí, tudo que eu li aqui. Eu li 4 verbetes aqui para vocês. O primeiro verbete é antinarcisismologia. O segundo é superviolenciologia. O terceiro é ministeriologia, para mostrar que é o mistério. O outro é antilinguisticologia. São 4 verbetes desse dicionário que eu estou fazendo. Isso aqui é de lá. Tá certo? E eu lá ainda tem detalhes que eu estou colocando, a data, etc., ano básico e tal, tudo direitinho. Agora aqui, faço TENEPS há 2 meses. Pareceu-me que nas primeiras 3 semanas as coisas corriam bem. Seria o acoplamento de amparo, descargas energéticas com contrações nas pernas e braços, tinha firme certeza de doar energias. Nos últimos 10 ou 15 minutos, talvez, senti uma calma sadia. Quando achava que tinha acabado, olhava o relógio e sempre teria passado cerca de 50 minutos. Depois das 3 semanas, as coisas mudaram. Mal sinto acoplamento amparador e raramente sinto as tais contrações involuntárias. Muitas vezes me vem à mente que não sou suficientemente boa para ser tenepsista. Talvez por sofrer de problema da coluna. Fico triste e logo me vem à mente que estou sofrendo assédio para desistir. Mas eu quero muito continuar pela minha PROEX. O que é que o senhor acha disso tudo? Olha, você que está aí em Lisboa, é uma pessoa de Portugal, uma senhora de Portugal. Fica firme, insiste aí na TENEPS. Agora lembre-se, trabalhe mais com o seu estado vibracional. Isso aí vai te ajudar mais, você vai poder acessar mais o amparador de função. E ele vai te ajudar. É por aí mesmo, tem que ir com calma. E em Portugal a situação é braba, porque tudo é muito assentado, tradicional, não é isso? Então, insista, não desista. O quão doente devo estar para não praticar a TENEPS? Acredito que doenças leves não deveriam ser empecilho para a sua prática. Não. As doenças leves, aquilo que eu chamo de mini-doença, a TENEPS cura a pessoa. Ela cura, se a pessoa insistir. Agora, para você.
A verbetógrafa poderia, por favor, comentar e explicitar na página 46 os itens do autodomínio pela racionalidade. O empenho pela minimização dos emocionalismos através da racionalidade. São vários, viu? São 5, eu vou ler um por um. Tá? O empenho pela minimização dos emocionalismos através da racionalidade. Sim, só contextualizando, isso aqui a gente está falando dos empenhos para você, tem um momento crítico. Então, na hora vem uma notícia crítica, alguma situação crítica. Você tem que fazer um empenho para minimizar o emocionalismo através da racionalidade. Uma das coisas que depois até a gente fala depois aqui, ó, que é o seguinte, a autoconscientização quanto ao autodesequilíbrio poder piorar ainda mais a própria condição e aos demais. Eu acho que isso é uma situação que, pelo menos quando acontece alguma coisa comigo, é que eu penso. Eu penso assim, se eu me desequilibrar agora, o negócio vai ficar pior. Então, eu tenho que tentar me segurar, é um empenho, porque nem sempre consegue, a gente é humano, né? É um empenho para tentar segurar o máximo a onda possível pela racionalidade, quer dizer, refletindo, essa é uma forma de racionalizar, né? Olha, a coisa vai ficar pior se eu desequilibrar, para tentar achar as soluções possíveis e tentar resolver o que tem que resolver. Agora o outro, o autoposicionamento de manter o autocontrole em face ao descontrole sobre as ocorrências ao derredor. É uma continuação, né? Porque aí você tem esse empenho de minimizar, você se posiciona, isso é uma coisa íntima. Eu vou me posicionar que eu vou me manter no controle. Tudo do lado de fora pode estar caindo na cabeça, mas eu vou manter o meu controle. Então é um posicionamento que aí entra à vontade, é como se você ligasse a determinação. Você liga lá o seu botãozinho de determinação, eu não me permito agora ficar no controle de tudo que eu puder aqui. Né? Porque eu não consigo controlar fora, eu vou controlar, pelo menos a mim, eu tenho algum tipo de controle sobre a minha situação. Outro, o atilamento na preservação da lucidez. Exato. A conscientização sobre o autodesequilíbrio poder piorar ainda mais a condição e a dos demais. É isso aqui. Então, tudo vai não crescendo. Você vê que isso aqui é como se fosse uma ficha. Os 4 tipos, eles têm um padrão. Então, eu vou colocando várias vieses, várias facetas da situação. Então, essa é outra. É o atilamento, você vai ficar atilado para preservar a lucidez. Porque se a lucidez cair, então entra na primeiro, no segundo e no terceiro, que é o atilamento para você preservar, você manter-se lúcido o máximo possível. Conscientizando, como já falei antes, que o autodesequilíbrio, essa é a base, né? Que vai de piorar, pode tudo piorar mais ainda. E mantendo o foco nos atos profiláticos para evitar o agravamento do problema. Então você vai focar. Esse que ele está procurando, o próximo o foco nos atos profiláticos para evitar o agravamento do problema. Porque e o último, a quebra da cadeia de acidentes de percurso. Ele foi falando tudo, né? Exatamente. O foco para evitar você na hora que você está. Então, você tem um empenho para minimizar o emocionalismo, segurar a onda. Se posiciona que eu vou me manter no controle. Eu vou ficar atento para minha lucidez não baixar. O tempo todo. Eu vou me conscientizar que o desequilíbrio pode piorar e manter o foco na profilaxia, porque pode agravar. Então, o foco, em vez de eu focar no meu sofrimento, focar na minha dor, se fosse o caso, ou focar no susto que eu estou levando, eu vou focar no que eu preciso fazer, na prática, aí entra a objetividade. O que eu preciso fazer nesse momento da melhor forma possível? Então, esse é o foco. É o quê? Eu tenho que viajar, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que comprar passagem. E aqui entra muito também o foco, muitas vezes você não dá conta. É buscar os amigos. Aí entra, começa a acionar a pessoa. Você vê, eu tenho condição de dirigir? Não tenho. Então, passa a chave para alguém. Eu preciso fazer isso? Pede para alguém. Vai delegando. Mas você está no mínimo controle do que você consegue para resolver. E com isso, o foco principal, o objetivo maior, é quebrar a cadeia de acidente de percurso. Porque se a pessoa entra em desespero, vai tudo para água abaixo. Por exemplo, se é um caso mais grave de uma dessoma, uma situação que envolva muitas pessoas, é hora de pensar em tudo. Por exemplo, o telefone de um médico. Alguém pode ter um piripaco lá. Se é um velório, vai passar a noite inteira todo mundo lá. Então, na hora você tem que pensar, um telefone de um médico. Então, são objetivos bem práticos para tentar minimizar o problema. Porque já imaginou, se acontecer uma outra coisa, passar mal, a coisa vai dando uma bola de neve. Então, era isso que eu queria falar. E a racionalidade é isso, você tentar, dentro do possível, manter a calma e a razão para tentar resolver tudo que está acontecendo. Adriana, aqui
A última linha da página 43, ela segue na 44. Né? Sim. A saída temporária do foco, né, da PROEX aqui. Principal temporal da PROEX sem perdê-lo de vista. Sem perdê-lo de vista. Né? Né? Isso aqui até eu me preocupei em colocar o foco principal. Porque como a gente está falando lá atrás, a gente falou da situação, então, vamos supor, teve uma quebra, né? Você estava num ritmo de trabalho, ocorreu uma quebra que você vai ter que dar conta disso. Essa quebra pode ser de 1 hora, de 1 dia, de 1 mês, não importa. Alguma quebra. Então você vai sair temporariamente daquele foco principal, que é aquele, por exemplo, atividade que você está fazendo, seja o tipo de voluntariado que você faz, não importa. Mas sem perdê-lo de vista. Agora eu fiz questão de colocar o foco principal, porque senão parece que só aquilo é PROEX. Não, às vezes você dá um apoio para um familiar, você dá uma sustentação até para um colega, porque pode ser uma coisa simples, um colega começa a passar mal aqui agora. Vou parar tudo e vou levar esse colega no hospital. Então, é um pequeno passo, mas você vai parar tudo. Então, você não deixa de ser um trabalho de assistência que você vai fazer, mas aquele principal, que às vezes você está redigindo um verbete lá, você vai parar de redigir e vai, por exemplo, levar o colega no hospital. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Isso não quer dizer que levar não seja PROEX. Mas aquele foco principal vai ter que dar um tempinho, vai ter que esperar. Então, é essa a ideia que eu queria passar. A dúvida é mais... Bom, isso que você já falou, que também tem a ver com a PROEX. Mas que se isso também não passa a ser uma atividade principal da PROEX. Estou perguntando, eu não sei. Pois não seria a principal. Seria que a principal, em tese, aí cada um que vai ver. É aquela que você está fazendo agora. Seja lá liderar uma IC, não importa. É a sua atividade que nesse momento você está se dedicando. Mas você vai fazer um parênteses e vai fazer alguma coisa. Então, mas aí por isso que eu fiz o principal, justamente isso, para não pensar que então isso não é PROEX, não, também é, mas não é aquele foco mega focal. Ela é PROEX, mas não é o foco principal. Não é o foco principal, que você que sabe qual é o mega foco. Agora, na 44, página 44, a quinta linha da 44, a tenda mental somática itinerante por tempo determinado até a normalização das atividades. Aí começa um pouquinho antes, né? Que o ideal profilático de sistematizar as tarefas pessoais permitindo a atuação à distância. Justamente numa situação dessa, hoje é muito fácil, né? Eu coloco também na tecnologia, que as tecnologias comunicativas permitem o teletrabalho. Então, até, por exemplo, uma pessoa é um líder de uma IC, dependendo, ele pode estar de qualquer lugar do mundo, se ele tem um Skype, se ele tem um telefone, se ele tem um e-mail, ele pode estar mantendo a organização. Agora, a questão é, você estar organizado para isso. Se você está organizado para isso, você vai mantendo a sua tendinha, por assim dizer, né? Você consegue, de onde você estiver, você continuar mantendo o trabalho dentro do possível. Então, essa é a ideia. Essa tenda mental somática, eu queria entender, ela pode ser várias coisas, né? Pode ser um curso, pode ser... Não, a tenda que eu pensei é o campinho. No meu caso, quando eu precisei, era uma mesinha, desse tamanhozinho assim, era a minha mini tenda mental somática. Eu levava meu laptop, que eu não largo dele de jeito nenhum, ele é todo maceteado, com ele eu faço de qualquer lugar que eu preciso. E aí era aquela mesinha que eu punha ali, abria meu computador sempre no mesmo lugar, que é para manter o meu holopensene, e eu ligava ali, era a minha tendinha. É a tenda de consulta, é um arquivo de consulta. O seu escritório, itinerante, pode ser você, o que você vai fazer ali. Entendeu? Essa ideia de você poder manter o trabalho de onde você estiver. Você vê até verbetes hoje as pessoas defendem pelo Skype, quer dizer, ela está lá e ela está defendendo aqui lá, de Barcelona teve gente defendendo. Então hoje a tecnologia permite você ter essa flexibilidade. Então essa era a ideia. Correto, obrigado. Como uma pessoa pode, durante o processo de assédio, por uma consciência, ter discernimento que está sob a subjugação de um assediador? Isso é possível, caso seja o que ela deve fazer para aumentar ainda mais esse discernimento. O processo todo é ela se defender, usar o estado vibracional, estudar as nossas técnicas de autodefesa, fazer força nesse sentido, não ter outra saída. Esse é o caminho. Para isso é que nós damos muitas técnicas sobre o processo parapsíquico. Para a pessoa sair da sem-possessão.
Outro, qual o efeito do sal grosso na aura e nas energias de uma pessoa? O banho de mar ajuda no processo de limpeza áurica? Olha, isso é muita tolice que tem nisso e simpatia. Eu lembro dos americanos, meus amigos, que vinham dos Estados Unidos, ficavam comigo no Rio. Lá pelo 3º, 4º dia estavam fedendo. Por quê? Porque não tomava banho. Quem ia no mar, tornava a sair, tornava a voltar. Então, de vez em quando, eu tinha que falar, vem cá, lá no hotel não está sem banheiro, como é que está a situação? Tudo é mania, mania. Esse negócio de sal grosso, tudo é moldura, é besteira, não vale nada. O que interessa é a pessoa em si, as energias dela. De modo que, bobagem isso tudo, tá? É troço africano, besteira. Nos últimos tempos, tenho ficado impressionada, pois ao entrar em contato com as pessoas, conhecidas ou não, penso e sinto conforme essas pessoas. É tão intenso que parece que o pensamento e os sentimentos são meus. Está ocorrendo cada vez mais com maior intensidade. Isso é parapsiquismo impressivo? Isso é fragilidade minha? Isso é assédio? O que é, professor? Como proceder? O que fazer? Não. Isso aí é descoincidência vígil. É justamente isso que a pessoa está falando. Ela não está sabendo de arte descrever direitinho o fenômeno. É justamente isso. Agora, a descoincidência vígil é muito difícil viver com isso. Precisa da senhora começar a trabalhar mais as energias e o parapsiquismo. Seria bom fazer esses cursos, 40 manobras de energia, vir aqui participar das dinâmicas de parapsiquismo, para colocar a senhora ajustada com as coisas. Seria bom a senhora ler bastante o livro Projeciologia, principalmente a parte de fenomenologia. Isso pode ajudar a senhora. Lá tem um capítulo sobre descoincidência vígil. Olha bem que é o que está acontecendo com a senhora. Agora, precisa examinar essa senhora. Se ela vir aqui, seria bom dar uma checagem para ela ser cobaia de vocês. Que descoincidência vígil não é fenômeno fácil. Se está ocorrendo, tem que ter sua razão. Precisa saber se a razão aí é patológica ou se é homeostática, se é sadia. Teria que estudar isso aqui. Essa aqui é uma grande cobaia, sabe? Adriano? O nome dessa senhora tem 2 Es, tá? 2 Es, o nome e o sobrenome. Você já fica sabendo. Isso é muito raro. Se aparecer uma senhora com 2 Es, você já viu. Adriana, ela sempre escreve aqui. Eu quero entender 2 itens da parafatologia. Na 5ª linha, o senso da parafiliação tranquilizando sobre o suporte extrafísico. E depois, na 7ª linha, a postura de não sucumbência à assedialidade nas fases pré e pós-desassédio. Sim. O senso de parafiliação, eu até estou escrevendo um verbete falando dele, sabe? O senso de parafiliação é essa, como é que eu vou dizer? Essa noção que você tem amparo, que você participa de uma coisa maior, que você tem um trabalho que tem um amparo de função, e isso dá uma tranquilidade que você não está sozinho numa hora mais difícil. E aí você vai, se você estiver atenta e entra naquelas situações, tem até a segunda daquelas que eu não falei, que é a cosmovisão multidimensional. Se você ficar atenta, se você não intrafisicalizar e ficar atento, você vai começar a sentir esse amparador, você vai sentir as energias, você vai sentir que tem todo um suporte bem maior te ajudando. E isso é fundamental no momento de crise e te ajuda até para você manter esse empenho, esse trabalho da ProEx. Você sabe que você está fazendo parte de uma coisa maior e que você está junto, eles estão junto com você. Isso aí, para mim, foi crucial nos processos que eu passei. E aqui é a postura de não sucumbência, assedialidade nas fases pré e pós-desassédio. Eu também fiz um verbete, que é a opção pelo desassédio, né? Quer dizer, é a postura, não é que você vai conseguir ainda. A gente está tentando, a gente não é desperto, a gente está fazendo força para chegar lá nessa vida ou na próxima, não importa, mas a gente está tentando chegar nesse caminho. E estamos se empenhando, fazendo um empenho, né, para chegar lá. E essa procura de não, é uma postura mesmo, de não sucumbir. Então, a assedialidade, porque quando você vai fazer algum trabalho assistencial, tem a pressão antes, tem a pressão depois.
tá certo? Um curso, qualquer coisa que você vai fazer. Então, é você ter essa postura de peraí, eu vou segurar a onda aqui, eu seguro, não vou entrar nessa onda. Às vezes a gente entra, a gente não é desperto, mas pelo menos a gente volta de novo, e vai assim até um dia que a gente consiga fixar e não entre mais. Mas eu acho que tudo é uma questão de determinação, de postura, de opção. É opção pelo ódio do assédio. Eu faço opção de não ficar assediado. Agora, às vezes eu fico, mas aí vamos com isso até uma hora que isso se fixa e a gente consegue seguir na desperticidade. Então, na verdade, aqui o pós-desassédio é que me chamou bastante atenção, é a questão assim, do pós-desassédio. A gente ficar atento no momento que não relaxar. Aconteceu, você fez, você trabalhou, né, mas ficar bem atento após isso, né? Porque tem os efeitos, né? Tem não só o efeito. Você fez um desassédio, você fez uma escade, você pode até ter encaminhado, mas é a turma que não gostou muito disso. Entendi. Pode vir atrás de você. Então, essas pressões é que você tem que estar ligado que isso acontece. No momento que você está ligado, você já vai ficar mais atento e vai tentar fazer os procedimentos necessários para você conseguir se manter o máximo de equilíbrio possível. Tá, ok. Obrigada. Eu acho que eu achei 2 objetos. Ah, é? É. Bumerangue e bola de neve. Ah, legal. Não fiquei zerada. Eu ganhei. Não fiquei zerada. Eu só queria, aqui quando a Meira fez a pergunta, eu também tinha feito um asterisco aqui para fazer a mesma pergunta. Depois aqui embaixo, né, Adriana, eu vi que você colocou na enumerologia essa listagem de atos que tem a ver, eu penso, com a postura. Exatamente. Né, todos esses atos que você colocou aqui, são posturas que a gente deve estar tendo, né? Para que, pelo menos eu achei que dentro do contexto que você colocou era isso, é isso? É isso mesmo. Não chega a ser uma receita de bolo, mas é pelo menos como que eu vejo a situação e como eu vi. Às vezes você vê depois, né? Você faz, depois você vê o que você fez, né? Então, mais ou menos isso. Primeiro você tem que aceitar a realidade. E quanto mais se demorar a aceitar a realidade, mais tempo vai passar. Então, é um fato, acabou, não tem jeito, vamos aceitar. Respirar fundo, né? Coisa de. Vamos embora, ótimo, né? Porque dá todas assumir as responsabilidades, porque tem hora, e até esse assumir entra o discernimento, de saber também o nível de responsabilidade que você tem. Tem coisas que é mínima, essa responsabilidade é só dar um apoio, outras você vai ter que ir lá e pôr a mão na massa. Esse discernimento também de ver essa responsabilidade varia, e tem que aí entrar a lucidez, não entrar no emocionalismo, para você até ter esse discernimento na hora de pensar rápido. Certo. Adaptar-se ao neocontexto, que é aquela situação crítica. Evitar intrafisicalizar, eu cheguei a falar disso aqui, né? Porque a tendência, quando é uma situação mais crítica, você entra de roldão, né? Então a tendência, e é tanta coisa, é tanto estímulo acontecendo, que eu falo que eu chamo de choque de realidade, né? Então é como se a realidade caísse na sua cabeça. Então é um fato e você tem que lidar com aquilo. E é tudo tão intrafísico, as questões são tão intrafísicas, que a tendência é você ficar obnubilado. Então, esse esforço de não entrar... Peraí, eu sou multidimensional, ninguém morre, as pessoas vão seguir. E é esse exercício de você continuar, não esquecer todo esse bagagem que você tem, multidimensional de experiência. Então, é esse que eu queria frisar aqui, né? E o ato de evitar vitimizar-se, que também todo mundo em volta está vitimizando, e você tentar segurar. E o ato de ir até o fim, que eu acho que é o mais sério, porque dá vontade de sair correndo às vezes, né? Dá vontade de largar tudo e sair correndo. Dá vontade de sair correndo. E aí você tem que ir até o fim dentro do possível. Então era o que eu tentei passar aqui. Não, muito bom, Adriana. Agora aqui. Por que você optou pela especialidade autodeterminologia ao invés de proexologia? Pois posso ter uma autodeterminação que pode não necessariamente estar alinhado a proex ou não. Concordo com você, mas nessa questão aqui, o que acontece? A gente pode colocar na especialidade, a gente vai falar qual a que a gente quer frisar mais dentro do verbete. No caso, eu estava esperando essa pergunta do Loche. É como ele já entendeu a minha lógica de formação. Eu acho mais acertado do jeito que está. Porque olha só, se você coloca proexologia, tudo bem, estaria correto, não estaria nenhum problema. Mas o foco de todo o verbete é na autodeterminação.
É mostrar que a questão é você manter a força de vontade de segurar na marra. Então, isso eu queria frisar. Agora, ó, então, para explicar para ele, né? Do mesmo para você. Tá. Na página 44, tecnologia, segunda linha. Você pode falar mais sobre a técnica do sobreparamento analítico aplicada à vida diuturna, preparando a postura mental em hora crítica? Bem, tem o verbete, né, sobre paramento analítico. Não, é sobre paramento, desculpa. Sobre paramento. E que eu acho que convém a pessoa olhar. O sobre paramento é a hora que você sai um pouco da situação e você começa a tentar ver de cima o que está acontecendo. Então, se você não tem esse hábito no dia a dia, na hora que a coisa pegar, vai ser muito mais difícil você conseguir sobrepairar. Mas se você já tenta fazer isso em pequenos momentos, está maior discussão, está lá numa reunião, todo mundo está brigando, você consegue, às vezes, tentar, peraí, deixa eu ver de fora. O cara que está brigando, ele sai de si doido. Você sair de si mais equilibrado, por exemplo, né? Então, em tudo, se você conseguir, é o que eu tento fazer, dentro do possível das minhas limitações, obviamente, né? Se você tenta exercitar isso em vários momentos mais simples, na hora que pegar uma coisa mais séria, vai ser mais fácil do que se você nunca se preocupa com isso, conseguir sobrepairar na hora que há uma requisição emocional mais contundente. Então, é isso que eu queria frisar aqui. E ela tem correlação com a outra, né? Que é a técnica de manutenção da calma diante dos mini percalços, preparando as reações pessoais perante os mega percalços. E isso eu comecei a fazer há muito tempo, depois que eu vi que era uma técnica. Acontece muito, eu trabalho muito com computador, então às vezes você está lá trabalhando no computador, mexe alguma coisa e perde, às vezes, um trabalho de 2 horas, né? Então você tem vontade de sair gritando. E eu vi que isso não adiantava nada. Então quando acontece isso, eu respiro fundo e eu não saio dali enquanto eu não refaço tudo que eu tinha feito. Porque eu penso o seguinte, se eu começar a ficar nervosa aqui, aí que eu vou esquecer tudo que eu tinha feito mesmo. Vou gastar mais tempo. Então respira e tenta refazer tudo. Então é isso mesmo. Haja pulmão, né? Tem que trabalhar meu pulmão mesmo. Então, na hora que e eu tive uma prova disso, cabal que aconteceu 2 vezes. Foi quando meu laptop caiu no chão da tertúlia. Já é uma reincidência, né? Teve uma vez que estava na tertúlia lá no salão verde ainda, de repente ele chipaft. E na hora que ele cai, aí vai aquela visão panorâmica, né, de todos os arquivos que eu posso não ter backup, né? E cai, mas é impressionante, passa tudo assim, não, aquele eu não fechei, aquele outro eu não salvei, aquele... E cai, e você faz, e eu tento, não, peraí, calma, respira fundo e vai. E aconteceu de novo, tem pouquíssimo tempo, de novo, teve uma reincidência, quando já estava para votar esse verbete, eu falei, é para me testar mesmo, né? E esse que é o meu maceteadinho aqui, tá perfeito ele, né? Mas não tem problema, caiu, eu tentei também manter o equilíbrio e voltou para cá. Então, na hora que eu vejo que eu já faço, eu tento fazer isso já há algum tempo, na hora que veio uma situação mais crítica, eu fiz isso. E eu não sabia. Depois que eu vi que isso foi um preparo, não, né? Hoje está tremendo um pouquinho, não, até que não. Não, você está bem, está bem, não. Tá hoje está um pouquinho, geralmente não treme muito. Tá então, é isso. Adriana? Fala, Luiz. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre as questões da afetividade relacionada ao empenho. A gente percebe que, às vezes, a pessoa sozinha não consegue fazer a ProEx. Fica muito dependente de quem ela tem ao lado, né? E, às vezes, ela passa um tempo só, encontra alguém e desaparece. Ela sai, larga tudo, para tudo que ela estava fazendo. Mas, especificamente, em relação à questão afetiva, então. Bem, o que a gente pode pensar? Na verdade, essa pessoa tinha uma carência e meio complicada, provavelmente, né? E ela não estava tão firme no que ela tem que fazer. Porque o que eu penso, até eu falo, as pessoas às vezes não tem dupla, vêm reclamar que não tem dupla. Eu falo assim, olha, quando você chegar no transmentor, você vai falar com ele, independente se você tem dupla ou não, a conversa vai ser com você. Então, faça o que você tem que fazer. A dupla ajuda, óbvio que ajuda, e ajuda muito. Não tenho... Tá aqui do lado, né? Ajuda pra caramba. Não posso nem falar o contrário, né? Senão eu vou ter problema, né? Então, ajuda... Não vou receber com o cutucão. Mas, obviamente, ajuda, é um sinergismo, isso não tem dúvida, né? Mas a programação existencial, você vai responder você. Não adianta chegar lá e falar, não, mas é o Mário, sabe? Ele não adianta. Quem vai responder sou eu. Então, eu acho que é por aí. Agora, se a pessoa faz esse tipo de coisa, ela tem que estudar. De repente, ela não está lá tão firme assim, né? Porque que tipo de concessão que ela teve que fazer? Será que para manter a dupla, ela teve que sair de tudo? Não sei, tem que estudar cada caso, mas
eu vejo que tem alguma coisa aí que ela precisaria estudar e verificar. Porque não tem muita... A questão é ela, não é... O problema não é outra pessoa, foi ela. Ela pode ter arranjado uma boa desculpa, talvez. Não sei avaliar, tem que ver cada caso, né? Tá? Adriana, pode falar? Sim. Eu gostaria que você desse algumas dicas sobre a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo, falasse alguma coisa a esse respeito. Não, essa técnica é uma técnica bem recorrente aqui nos verbetes, né, do professor Valdo, da enciclopédia. É a técnica de você tentar aproveitar o máximo tempo que você tem. É o que nós fazemos aqui, né? É organização, é aproveitar de modo prolífico o tempo que você tem. Então, isso serve para tudo. Vamos supor, acontece aquela situação que você precisa, a colega está passando mal aqui, você vai ter que ir para o hospital, levá-lo, por exemplo. Vamos aproveitar esse tempo ao máximo. Você pode fazer assistência, pode jogar energia. Tem um local que eu coloco aqui, eu não lembro onde está. Na parapatologia, as carências de assistência multidimensional onipresentes. Então, aonde você for, você vai ter trabalho. Então, se você está lá esperando o colega ser atendido, se você quiser trabalhar, vai ter. Você pode conversar com alguém do lado, você pode acalmar alguém que está nervoso, você pode... Então, as carências assistenciais são ali presentes. E você pode utilizar. Ou então até pensar alguma coisa, tem até a agenda da autopensionização, né? Você está querendo fazer um verbete, quando você está esperando a pessoa lá no médico, você vai pensando, olha, tem essa ideia aqui, essa ideia aqui. Então, essa ideia de aproveitar o tempo é isso. É evitar o máximo que você puder, seja no que for, para assistir, para pensar alguma coisa. É uma técnica que eu acho que aqui estamos todos bem engajados em tentar isso, né? Aproveitar bastante tempo. Tá ótimo. Tá claro? Tá bom, obrigada. Oi? Na página 44, na fatologia, segunda linha. O ato de cumprir os compromissos intrafísicos, mantendo a visão multidimensional das realidades. Você poderia explanar isto? É exatamente, né? Porque você às vezes tem compromissos, mas não esquecer que você é multidimensional. Porque às vezes as pessoas podem, não vou falar todas, né? Mas algumas fazem uma divisão, né? É o meu trabalho, meu voluntariado, meu trabalho na Conscienciologia e meu trabalho fora. É a minha vida com a comunidade conscienciológica, a minha vida com a família. E, na verdade, nós somos multidimensionais o tempo todo. Então, não esquecer isso, né? A gente pode estar lá num trabalho totalmente, às vezes, braçal, e somos multidimensionais. Tem energia ali, tem assistência para ser feita. Então, eu acho que essa noção, que entra um pouco com senso de parafiliação também, né? A gente está ligado o tempo todo nisso, eu acho que é um exercício que a gente está aprendendo nessa vida. A não fazer essa coisa mais dicotômica, né? Uma coisa ou outra. Não, nós somos multidimensionais o tempo todo. Nós somos conscienciólogos o tempo todo. Eu acho que isso que a gente tem mais uma tem pergunta, Adriana. É um exercício, sim. Na página 45, na trinomiologia, na terceira linha de baixo para cima. Atenção ao balanceamento dos pesos do trinômio ego-karma, grupo-karma e polikarma. É mais ou menos isso também, né? Porque tudo tem um peso. Você tem que dar conta dessas três coisas aqui, né? Ego-karma, grupo-karma, polikarma. Muitos de nós não estamos abrindo ainda, estamos tentando abrir essa conta, né? Mas eu quis colocar os três, para você tentar balancear. O que é o ego-karma, que você vai cuidar de você, cuidar das suas coisas. O que é do grupo karma e que é de um trabalho maior. Por exemplo, uma escrita de um livro. Você já está começando a querer entrar no polikarma, né? Já vai ser uma coisa mais ampla. Então, como é que você lida com esses pesos na sua vida diária? Balanceia isso, faz o balanço, né? O que pesa mais? O ego-karma? Na hora que você tem que decidir, o que vai pesar mais? Então, é esse discernimento de conseguir levar direito e, ao mesmo tempo, colocando a relevância, a prioridade naquilo que no prioritário. Né? Então, isso é muito difícil. Esse discernimento, eu acho que a gente tem que ir treinando, né? Também não deixar que tantas pessoas aí fazem assistência, acabam dessomando cedo, né? Quer dizer, elas deixam o ego-karma para lá, vão só para trabalhar. Então, como que você vai lidar com essas três contas, até para conseguir abrir a última, né, que é a policármica, como é que você lida com isso? É isso que eu queria frisar aqui, que entra no empenho praxolíneo. Você vai fazendo a ProEx, mas sem deixar o ego, sem deixar o grupo e com foco no poli, né? Você tem que se lembrar que as três elas andam juntas, mas também cada uma tem um peso diferente, né?
Adriana, Sim, Armin. tem uma aqui que é uma que você já respondeu hoje, mas eu estava em dúvida também, é o seguinte, na página 46, o autodomínio da racionalidade, número 1, é a terceira e quarta linha, né? Você fala, a conscientização sobre autodesequilíbrio pode piorar ainda mais a própria condição e dos demais. Mas ela também não poderia melhorar, depende da... Não, o autodesequilíbrio não. Se você começa Não, você tem uma conscientização sobre autodesequilíbrio. Aquilo você pode superar e melhorar. Mas aqui, é lógico, pode piorar também. Né? Não, olha, o foco que eu estou colocando aqui é piorar mesmo, olha. Você se conscientiza de se o seu autodesequilíbrio pode piorar você e os demais. Pensa bem, você tem que lidar com uma série de coisas. Você começa a surtar, começa a gritar, a berrar, desesperar, chorar copiosamente. Você não está ajudando nem a você e nem ninguém. Você está numa condição, vamos dizer, já de desequilíbrio e tem consciência daquilo, a tendência é poder piorar. É isso que você está querendo dizer. Que ela não, eu quero dizer o seguinte, é que o que leva, o que está por trás de tudo aquilo que eu falei antes, você minimizar o emocionalismo, o posicionamento de manter o controle, é porque você sabe lá no fundo que se você desequilibrar, vai piorar tudo, até para você. Tem a economia de males, tem até o princípio da economia de males. Então, princípio da economia de males. Eu não sei se você está falando sobre a conscientização sobre autodesequilíbrio. Sim, é conscientização sobre. Dois ela pontos. Pode piorar. O autodesequilíbrio poder piorar ainda mais a própria condição. Eu acho que num primeiro momento ela pode piorar, mas a pessoa superando, ela pode em cima melhorar. Mas aqui você está querendo enfocar a piora naquele momento. Ali, né? Então, Lócio, me ajuda aí. A gente pegar aqui. Aonde está mesmo? Aqui na. Tá. A conscientização sobre o quê? Divide assim a frase que vai facilitar a compreensão. Ela está chamando a atenção nisso. A pessoa está consciente sobre alguma coisa. O que é essa coisa? Que o autodesequilíbrio, ele tem a condição de piorar ainda mais a própria condição e a dos demais. Entende? Então, se você está consciente desse problema, dessa ameaça, o autodesequilíbrio é uma ameaça. Então, pensa assim, a autoconscientização sobre o quê? Sobre o autodesequilíbrio poder piorar a condição da pessoa e dos demais. Entendeu? É a questão da construção. Se você dividir assim, fica melhor. Acho que a construção aqui... Que a condição, se você tiver alguma ideia melhor, você me fala. Não, tá? Eu que não entendi, não é? Tá bom. Senão a gente muda também, né? Você seguiu um padrão também. Ela seguiu uma fórmula nesses 4 itens. Se você for no Cosmovisão Multidimensional, que é o seguinte... Também na terceira linha, a mesma coisa, a conscientização quanto às repercussões extrafísicas, tá certo? Então tem aí uma fórmula aí, um padrão. A mesma coisa tem um padrão no terceiro, a mesma coisa, a conscientização quanto à relação custo-benefício. Então é a conscientização sobre alguns conteúdos, alguns temas. A opção de fazer assim é que eu acho que fica bem claro a diferenciação de cada um dos 4 itens. Estabelecer as Facilita variáveis. para mim, na hora de escrever, para ver que não está colocando nada repetido, e ao mesmo tempo mostra também a especificidade de cada item desse. Então, por exemplo, se tivesse um que tivesse parecido, eu via não. Então não são 2, é um só. Então isso ajuda também na elaboração da argumentação. Foi assim que eu optei. Foi como eu optei para fazer. É que eu entendi o que o Arlindo, talvez a conceito que ele pensou assim, a autoconscientização poder piorar sobre o desequilíbrio, uma vez que a pessoa fique autoconsciente, ela pioraria. Entendi, não é entendi, isso. Foi isso que deu a confusão. Pode ser, quanto ao autodesequilíbrio, pode ser. Pode parecer isso, se você... Aí ajuda, sim. Quem é que está? É você. Adriana, está me ouvindo? Aqui na página 46, no item 4, sustentação do labor proexológico, você pode falar mais e que tipos de estratégias são ali na antepenúltima linha, o foco nas estratégias de diminuição das perdas na autoprodutividade?
é porque vai cair a produtividade mesmo. Vamos supor, você vai ter que fazer, está fazendo uma coisa em paralelo. Lembra lá que teve duas quebras, né? A total e a parcial. A total, naquele momento, você tem que parar tudo. E aqui já entra no momento que você vai fazer levar direito duas situações. Você vai ter que dar um apoio e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho. Obviamente, vai ter uma quebra, porque você não vai estar full time dedicado àquilo. Você vai estar meio alocado a duas coisas ao mesmo tempo. Então, nessa hora, o foco maior é qual estratégia que você pode fazer para diminuir essa perda de produtividade. Qual o melhor horário que você pode fazer? Aí entra o aproveitamento do tempo. Então, eu, por exemplo, muitas vezes eu tinha que ficar fazendo ideia. Quando eu pegava circuito de táxi, eu ia sempre com papel. Eu começava a andar de táxi tendo ideia, ia anotando. Então, as estratégias que você vai fazer, você vai ter menos tempo. Então, você vai ter que achar artimanhas ou técnicas para você tentar resolver a situação. Então, eu pegava o táxi e ia sempre anotando. Então, ao invés de olhar, é bom, né? O Rio de Janeiro é ótimo para você olhar a paisagem, mas eu ficava lá pegando as ideias para depois me ajudar, que aí só no final da noite que eu ia tentar trabalhar. Então, é a forma de tentar ver o mínimo. Vai ter perda? Óbvio que vai ter. Mas como que eu vou fazer para tentar, aí entra a criatividade, para arranjar soluções melhores. E uma coisa que eu queria frisar também aqui, que é o antes, né? A conscientização quanto ao apoio decisivo dos compassageiros de jornada maxproexológica. Porque eu não conseguiria ter feito nada se não fosse duas pessoas importantíssimas, que é a Rosa Nader e a Dulce Dal. Elas me ajudaram pra caramba. Elas pegavam pela internet, imprimiam um trabalho complicado, pararam também. Elas também fizeram a pauta delas, né? Saíam do que elas tinham que fazer para me ajudar. Então, essa conscientização do trabalho de grupo é muito sério. Agora, ó, nós precisamos ter cuidado a hora que fala que você está alocado para fazer as duas coisas. Se colocar um U, fica esquisito. Aqui, hoje completo 3 meses de TENEP sem nenhum dia de falha. Os benefícios são grandes, mas terei que trocar o horário, pois moro em um apartamento e o vizinho começou a fazer barulho todo dia na mesma hora com a sua bateria e o zelador nada pôde fazer. O novo horário será de manhã cedo, porém tenho grande dificuldade para sentir as energias ao acordar. O que devo fazer nesse caso? O amparador ajudará ou ajustará o horário dele também? Não, eu te aconselho a levantar e tomar um banho. Isso aí vai te ajudar. Quer dizer, ele é daquelas pessoas que acorda às 7 horas e começa a se despertar às 11. Então é muito importante isso, é o processo da hipnopompia. Agora outro, gostaria que você detalhasse mais sobre as 3 neurologias na página 48. Empenho proexolíneo, empenho proexolíneo intermitente e empenho proexolíneo ininterrupto. É exemplologia, né? Não tá. O que acontece? No verbete, sempre que você vê a neologia, você vai ver que esses itens aqui são os itens da exemplologia. Essas duas seções, elas têm uma correlação. Então, vamos lá para a exemplologia, tá certo? O primeiro, você vê que é o título do verbete, que é um neologismo, isso não existe. Exenho proexolíneo, você pode pôr na internet que não vai aparecer. E os 2 outros tipos são os exemplos. O que é um intermitente? É o aplicado descontinuamente pelo proexista, homem ou mulher, entrecortado por períodos variáveis de esmorecimento derivados do surto de autoassédio. Então, o que eu percebo é que, como a gente não é desperto ainda, quanto mais vai tendo a abrangência do trabalho, quanto mais aumenta, maior o contrafluxo. Quanto maior o contrafluxo, mais empenho que você tem que fazer, mais força para tentar manter, às vezes você vai manter o trabalho mais retilíneo dentro do possível. Agora, o ininterrupto, que é o máximo, que é o aplicado continuamente pelo proexista ou mulher, fundamentado na imperturbabilidade alcançada pela conquista da autodesperticidade. É porque aqui é o que eu penso, né? Aí o professor Valdo pode até confirmar isso, né? Que quando a pessoa ela é desperta, ela já tem uma imperturbabilidade. Então, provavelmente,
ela já está muito imunizada por todos esses processos externos. Então, a gente vê, aí entra a taquirritmia megagessônica, que é um verbete, entra uma série de potencializações, porque você consegue manter tudo direito e sem interrupção. Então, essa é a meta, é alcançar a desperticidade. E eu acho que isso explica porque sempre se fala que a desperticidade é um divisor de águas, né? Porque pensa bem, no momento que a gente consegue ficar desperto e conseguir ficar imperturbável, imagina o nível de produtividade que a gente não vai conseguir ter. Porque hoje a nossa produtividade ainda fica capengando, né? Ela fica ainda parando em função dos assédios, né? É a queda da conflitividade. Então, a imperturbabilidade, mesmo que seja relativa, ela potencializa a manifestação da consciência para melhor. A base de tudo é isso. Agora, a coisa mais séria aí é o que você falou aqui, ó. A taquirritmia megagessônica, que é a técnica. Eu entendo que isso é só na desperticidade, né? Daí para frente. Porque antes não dá. Braba. Você não consegue manter isso. É um negócio mais sério. Adriana, nós estamos vendo aqui que na polinomiologia, você incrementou a ideia do professor Valdo, você criou, além do trinômio, você botou o follow-up, que é o acompanhamento. Gostaria que você falasse a polinomiologia, no primeiro e segundo item também, em relação à deixa assistencial. Tá. Não fui eu que criei, não, tá? Isso aqui já tem, é do professor Valdo mesmo, tá? Às vezes ele usa só o trinômio, às vezes ele usa o polinômio com follow-up no final, tá? Então, isso tem é da enciclopédia mesmo. Então, o que começa? A precisão quanto à duração dos tempos. Isso é muito importante. Você tem a hora de acolher, a hora de orientar, a hora de encaminhar e o follow-up. Então, tem hora que você tem que saber que não passar demais esses tempos, né? Saber esse processo de como que você vai organizar esse caminho, né? Cada um desses passos. E o segundo, que é a proatividade quando a deixa assistencial. É aquilo que eu falei um pouco, é a hora que você vê que é para você e a hora que não é. Então, tem hora que você vê, não, aconteceu uma situação, você vai delegar, tem outra pessoa que pode te ajudar melhor que você. E tem a hora que é você mesmo. Então, você está atento a essa coisa da deixa. A deixa é agora, você vai ter que entrar. Então, você é a pessoa certa, no local adequado, na companhia correta, no momento oportuno, na ação precisa e na informação providencial. Quer dizer, isso aqui tudo também é um polinômio que já existe na enciclopédia. Eu só incluí essa questão antes, né? Para mostrar que você tem que ver que a hora que é sua, a hora que a bola está com você, que você não tem para quem passar. Até eu coloco, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não tem jeito, a bola é sua. E a hora que dá para você só fica com a bola um pouquinho e joga, deixa o outro fazer o gol lá. Ou a cesta, se for o caso. É a questão da bola da vez também, né? Você pode ser, né? E às vezes não, é você mesmo que tem que sair quicando e fazer a cesta lá. Não tem Muito jeito. bom, obrigado. Tá? Adriana, aqui na página 44, sim, na parafatologia, você pode falar mais na quinta linha, o senso de parafiliação tranquilizando sobre o suporte extrafísico? Já perguntaram, mas eu vou falar de novo. Até eu estou terminando um verbete com esse nome aqui, senso de parafiliação. Sou retardatário. E o que acontece? Eu estou estudando ainda, né? Eu estou pensando nele. Mas eu entendo como essa questão de você ter a consciência de que você faz um trabalho que ele está vinculado a uma coisa muito maior que você. Então, isso além de trazer uma responsabilidade, porque você sabe que você é uma pequena pecinha, você é lá uma areinha, mas que essa areinha está lá, é a mini peça, né? É o conceito de mini peça mesmo, né? Essa mini peça funcionando, ela vai ajudar todo um mecanismo muito maior, que a sua pecinha tem algum valorzinho ali. Então, e além disso, ele tranquiliza, ele dá um suporte extrafísico muito grande. Eu até comentei isso no curso agora que terminou, que muitas vezes, quando você vai entrar num curso, é isso que dá essa tranquilidade de enfrentar um trabalho maior, que você sabe que você não está sozinho, você não está entrando ali junto com uma equipe, você é parte de uma equipe, você é uma pecinha, mas que tem um acervo de pessoas, equipes intrafísicas e extrafísicas, funcionando uma engrenagem muito maior. Então isso dá uma tranquilidade de você enfrentar desafios cada vez maiores. Então é isso que eu entendo de senso de parafiliação. Respondi? Beleza, obrigado. Aproveitando, posso até fazer mais uma aqui. Pode então. fazer.
ali também na fatologia, na 44, na segunda linha, as estratégias pessoais de não sucumbência aos comocionalismos. Eu não sei se já perguntaram. Isso aí é porque nas situações, qualquer uma, né? É a segunda linha aqui, estratégias pessoais de não sucumbência aos comocionalismos. Porque a sociedade ela é muito emocional, né? Então há muita dramatização das situações. Então não estou falando nem só de dessoma, mas é na morte, é doença, é acidentes, tem até o verbete adversidade, né, que fala um pouco disso. Então as pessoas pintam muito as tintas na questão e valorizam muito isso, né? Aconteceu isso, e vai ficar falando. Então, eu acho que para a gente tentar manter o nosso equilíbrio é sobrepairar isso e não sucumbir a essa pressão, porque é uma pressão que não é só das pessoas e do próprio aluno pensene intrafísico, de ver as coisas mais pela emoção, o drama, né? Tanto o drama da felicidade como o drama da tristeza, da dor, do sofrimento. E aí você buscar sobrepairar isso, as estratégias que você vai criando para não sucumbir a isso. Então, uma estratégia é essa, é o sobrepairamento, é tentar ver de cima, é tentar pensar mais, refletir sobre a situação, é isso mesmo? Manter a cosmovisão multidimensional, peraí, isso aqui, vamos olhar, o que está por trás disso aqui? Tem amparo, tem assédio, o que está acontecendo? Ninguém morre, vamos ver o que acontece. Então, todo esse processo são estratégias que você pode ter para não sucumbir. E não entrar na onda, entendeu? Às vezes o estado vibracional é uma grande estratégia, né? Começou um negócio a pesar, faz um EV, vai para o banheiro, faz alguma coisa, bebe uma água e tentar não entrar na onda do holopensene mais para baixo, que vai te puxar justamente para você cair na emoção. Outra coisa é morder na língua, outra coisa é dar um beliscão em si mesmo. Morder na língua eu não coloquei aqui não, mas eu já coloquei em algum lugar esse negócio, só de morder na língua. Tem que morder na língua mesmo. Na frase, aqui, ó. A frase enfática, se poderia aprofundar essa parapreceptoria, seria a recepção de conhecimento em geral do extrafísico. Tem um verbete também que eu recomendo que você leia, a parapreceptoria. Tem verbete? Tem sim, que é a preceptoria extrafísica, né? São é o amparador, que ele também é um professor, né? Ele também está te dando um suporte nós estamos aqui aprendendo. Isso sim, mas vamos dizer, qualquer insight recebido talvez seria de conhecimento, sei lá, não tem o preceptor aqui, que é o professor que vai te ajudar a aprender? Então, o amparador, ele é isso também, né? Ele está ali te ajudando a você, ele está clareando as coisas, ele também está dando um suporte para você de cognição. Então, era isso que eu queria colocar aqui. Que esse empenho, ele mantém, o esforço por esse empenho, mantém o intermissivista ciente, em qualquer contexto, do próprio papel multidimensional, que eu falo do senso de parafiliação, né? E firma o afinco, quer dizer, a motivação para você buscar sustentar o quanto que você consegue, né, dentro do possível, essa interconexão de trabalho com a parapreceptoria. Porque se você faz um trabalho que ele é amparado, se você consegue manter nem 5% desse trabalho aonde você estiver, você está mantendo 5% de apoio, de link com esses amparadores. Então é um bom negócio. Por isso que eu falo na terapeuticologia esses efeitos nesse momento. Eu posso também estender mais para as centrais extrafísicas, principalmente da verdade, essa recepção de insight, talvez em geral do extrafísico, não é só de... Isso eu estou perguntando. Não, sim, isso aqui entra tudo, aí vai depender do nível da pessoa. Central para mim está bem distante ainda, né? Mas entra tudo. Entra tudo aqui. A parapreceptoria entra o apoio dos amparadores, se fosse cada acessa central, aí vai. Mas aí depende do nível de cada um, né? Correto, obrigado. Tá? Aqui no ar, Luci. Oi, Luci. Por gentileza, em polinomiologia, eu gostaria muito que você, dentro da sua experiência, do seu estudo, pudesse me esclarecer o primeiro polinômio, porque o follow-up, se de repente a gente pode pensar também na dependência. Não, aqui não é ideia de independência, não. Mas vamos supor, você tem uma situação que você vai ter que acolher. Primeiro momento, você vai acolher. Você vai ajudar no que você pode. Tá. Depois você orienta. E aí você encaminha. Mas mesmo encaminhando, esse follow-up
Você pode ligar de vez em quando, você vai sentindo o que está acontecendo. Não necessariamente, eu acho que a ideia toda é não criar dependência. Eu coloco, acho que em algum lugar, se eu não me engano. Claro. A dependência, a ideia toda, quando acontece isso, pelo menos o meu foco é buscar a pessoa ficar o mais independente possível. Tirando o caso, se a pessoa está demente, aí não tem jeito, vamos esquecer. Não é o caso. Mas se a pessoa está lúcida, ela está válida, até dar força para que ela recobre o mais rápido possível a própria força que ela tem. Então, esse é o objetivo principal. Então, esse follow-up é justamente isso. A gente faz assistência, a gente encaminha, mas não é esquecer a pessoa lá. Às vezes pode... Até ela some no mundo, acontece, né? A gente faz uma pessoa sumiu no mundo. Às vezes não, ela vai aparecer de novo e você vai dando essa... Dá uma continuidade. Para follow-up. Esse aí é melhor, esse eu não conheço, mas aí eu podia falar dele, né? Fica mais claro assim, eu penso. Esse ainda. Adriana, sim. E só reforçar que esse follow-up é importante também, até para ver a efetividade do encaminhamento ou da orientação que foi dada. Porque se a gente faz uma orientação ou faz um encaminhamento e depois não tem um retorno sobre aquilo, você não sabe se funcionou, se não funcionou. Então isso é importante depois até para você dar continuidade no trabalho. A gente pode pensar até que esse polinômio poderia também ser um ciclo, né? Porque às vezes, dependendo da pessoa, se é uma pessoa mais ligada a você, um familiar, aí vira ciclo, né? Quem é mais, vamos dizer, que exige mais nessa situação, são os parentes, a parentela. Exatamente, porque você já tem o já nasceu ali, não é por acaso, né? Então, vamos subapar a parentela. E tem, fora esses que a gente já tem menos contato. Quem é que está com o microfone aí? Eu não vi nada que a Grace falou hoje, nada. Ela está Ela está empenhada. Ela passou pela outra cadeira, veja lá, não entendi aquilo. É verdade. Adriana? Sim. Na página 46, na terapeuticologia, o item 5, você colocou o momento de manutenção da máquina mental somática aquecida, mesmo funcionando em meia força. Isso me chamou a atenção, se você puder falar um pouquinho. Tá. Essas 5 aqui, a gente está falando na concepção, então vamos supor, eu estou mostrando as vantagens de, mesmo numa situação adversa, que pode ser diversas na vida da pessoa, né? Que ela tenha que trabalhar em paralelo, né? Ela vai ter que trabalhar a ProEx, mas ao mesmo tempo está dando suporte a um pai, seja quem for, né? Um parente, filho, aí depende de cada um. Ela pode manter as vantagens de se manter esse trabalho, que é um trabalho de ProEx, que a gente está supondo que ele tem um amparo de função, que ele está ligado a uma coisa maior. E um deles é isso, porque nesse momento, então tem vários, o labor autorrelaxante. Eu vou ler todos, tá? Não sei se importa, beleza. Que a gente vai pôr no raciocínio. O labor autorrelaxante é um momento de alívio das tensões na troca de bloco pensênico. Então, você muda. Então, você está lá tenso com uma determinada situação, é a hora que você, não, esse momento é meu, você cortou para cá e você faz um próprio relaxe da situação mais crítica. É um labor automedicamentoso, porque você faz uma reequilibração holossomática a partir da atuação prioritariamente mental somática. Porque você está fazendo um trabalho de ProEx, então você vai estar raciocinando, você vai estar pensando mais ligado à mental soma, vai estar conectado com o amparador. Então, só isso ele ajuda também a você reequilibrar os outros veículos que podem estar alterados em função de todo o trabalho. Labor auto-higienizante. O momento da higienização dos holopensene circundantes por meio da instalação de campo multidimensional propício à presença de amparadores. Então, é difícil mensurar esse tipo de coisa, mas na situação que eu vivi, que eu estava acompanhando uma pessoa que estava adoecida, a minha mesinha, a minha tendinha era no quarto da pessoa, porque era o único local que tinha ponto de internet. E a pessoa se recuperou muito rápido. Então, é difícil mensurar, mas até que ponto aquele foco de você estar ali, com aquele holopensene ali, não refletiu também
para a pessoa adquirir e retomar a lucidez com uma forma mais rápida. Então, é o que a gente percebe. É autorrevigorante, porque você tem a satisfação, porque senão fica aquela coisa chata, porque você saiu do que estava fazendo, aí começa a ter a frustração, daqui a pouco você está chateado, poxa vida, eu tinha que estar fazendo isso, tinha que estar fazendo aquilo. Então, você sente que está fazendo alguma coisa, isso alivia. E por último, que você perguntou, que é autocondicionante, porque você não zera a máquina. Vamos supor que você está lá com um trabalho contínuo, de mental soma, dia a dia, dia a dia. De repente teve que parar tudo. Às vezes você tem que parar tudo mesmo, a pessoa está no hospital, ou AD soma, seja lá o que for. Então você deu uma parada, sei lá, de 15 dias, 10 dias, um mês, não importa. Mas quando você volta e começa de novo a usar, a máquina não esfria. Tem até o verbete, aquecimento neuronial, né? Você mantém a máquina funcionando. Mesmo que ela não esteja funcionando, vamos supor que você trabalha com mental soma 8 horas por dia. Você vai trabalhar 2. Mas nessas 2 você está mantendo ela aquecida. Tem o filme do Carlitos. É, mais ou menos, só que é mental soma. Só que é com mental soma, né? Aí é com mouse, né? Então foi isso que isso favorece. Então, no momento que você está puxando para o mental soma, favorece até a lucidez para você poder assistir melhor todo aquele contexto, ter mais insight, você vai ficar mais lúcido para tudo que está acontecendo. Era isso que eu queria frisar, tá bom? Obrigada. Adriana. Sim, de novo, oi. na página 44, por favor. Sim. Na ciclologia. O último ciclo. A autoprodutividade retilínea gabaritando para a entrada do ciclo multidimensional pessoal da atividade. Tá. Como é que você faz essa aferição aqui? Não, isso aqui eu não mensuração. faço aferição. Nesse caso aqui é uma inferência, é uma dedução lógica, tá? Pelo seguinte, se você consegue, nós estamos tentando bater uma produtividade retilínea numa PROEX inteira, vamos supor, seria um pré-requisito para fazer um ciclo de atividade. O que é um ciclo de atividade? É você conseguir manter uma linearidade em várias vidas. Então, você está fazendo trabalho, aí você foi lá para o extrafísico, continua, aí você volta para a atividade, tá certo? Você vai seguindo. Para chegar nisso, o que seria o pré-requisito primeiro? É você conseguir na sua PROEX manter essa retiliniedade. Então, isso aqui é uma inferência, tá certo? Que você está, por isso que eu falo, se você consegue manter uma produtividade retilínea, sei lá em quantas vidas, aí eu não sei, o professor Valdo pode falar, mas quantas vidas seria possível para fixar? Não sei. Você vai chegar uma hora que os operadores falam, ok, você já consegue manter numa vida, então vamos agora aumentar, né? Então você vai conseguir nessa, aqui, e você vai mantendo. Então essa é a inferência que eu fiz aqui. Tá? Oi. Alô. Aqui, ó. No efeitologia, né? Eu entendi o efeito bola de neve. Agora, eu queria que você falasse do efeito bumerangue, das omissões, da responsabilidade. Como é que você viu isso? O que é o bumerangue? Né? O bumerangue você joga, mas ele volta. Então, na hora da omissão deficitária, que é deficitária, então se você está criando você cria interprisão grupocármica não só com aquilo que você faz errado, mas com aquilo que às vezes você deixa de fazer. Então você era a pessoa, você tinha que fazer determinada ajuda, você se omite, você não faz. É um bumerangue, porque você jogou para cima a responsabilidade, ela volta, essa era a ideia, entendeu? Você jogou para lá, mas ela vai voltar, nessa vida ou em outra. Essa é a ideia que eu quis passar. Você ia falar aí, Luci? Uma curiosidade. Por que você não botou uma bibliografia? Não entendi. Por que você não expôs a sua bibliografia? Bibliografia? Sim. Poderia colocar, mas na hora eu optei para não colocar, porque não tinha assim, nenhum local específico que eu peguei. Isso aqui teria que colocar todos os livros da Conscienciologia, que conta tudo aqui, né? Entendi. Então teria que colocar a enciclopédia inteira, não tinha assim, um capítulo, alguma coisa, pelo menos que eu achei que tivesse uma relação mais direta. Tá bem. Agora, obviamente, tudo que a gente está escrevendo, tudo que falo, está 700 experimentos, Conscienciologia, todos estão atrás. Tá? Obrigada. Mas aí foi a opção que eu fiz. Helena.
Aqui na página 45, paradoxologia, você coloca o paradoxo de ser preferível a dura realidade à mais bela ilusão. Por que você considerou isso um paradoxo? Bem, esse é um paradoxo também que já existe na enciclopédia, tá? Não foi meu, não. Mas olha só, é preferível a dura realidade à mais bela ilusão. Eu considero um paradoxo, por quê? Porque na maioria das pessoas, né, elas tendem a preferir uma ilusão. Então, e a coisa que é o melhor para ela. Então, você preferir o pior, você vai preferir uma dura realidade que em tese é o pior, vai causar mais crise do que aquela bela ilusão que vai te dar uma satisfação temporária. Escuta, então, foi isso que eu considerei um paradoxo. Mas isso é aquela frase que eu usei muito tempo no Instituto, que eu perguntava para a turma, quem que vocês querem ser? Um cientista infeliz ou um burro felicíssimo? Todo mundo fala assim, burro felicíssimo. É porque paradoxo Então, vai no contraponto da sociedade, foi essa a ideia. Eu lembro até disso daí que você fala. Mas a minha questão é se isso aqui realmente seria um paradoxo. Na verdade, para mim não seria bem um paradoxo. Quer dizer, é de uma burrice danada do povo, né, que prefere a felicidade só que com burrice. Eu vejo que, às vezes, na enciclopédia, o paradoxo ele é colocado quando a coisa vai no contrafluxo, ela vai contra o senso comum. Então, é paradoxo no sentido de que eu entendo por ir contra o senso comum, entendeu? Vai contra o mais normal, né, o mais usuário. Então, por isso que eu considero... Porque você vê que tem vários tipos de paradoxo, né? Que aqui na enciclopédia é colocado. Depende da acepção, da forma, né? Porque, assim, no que eu considero que seria uma aparente contradição, mas que na verdade não é. Por isso que é o paradoxo. É aparente contradição. Então, seria uma aparente contradição. Mas é uma aparente e aqui eu não vejo uma contradição. Eu vejo, olha só. É uma realidade realmente que... Mas é uma aparente contradição, você preferir uma coisa ruim, mais dura, mais difícil, até vai contra o senso comum, você vai querer o mais melhor, não, isso é uma tranquilo. contradição. Não é aparente por isso. Ah, entendi. Por isso que não seria, entendeu? É uma contradição. Mas aí, Rosa, me ajuda. Lógico, tem um conceito de paradoxo também, uma das acepções, que fala quando vai contra o senso comum. É o que a Adriana falou. Então, aí tem tá. Tem uma coisa de senso comum aqui, de que a pessoa não... E aí vai contra o senso comum. Mas tem que ver só a acepção que a gente quer usar na questão de paradoxo. Porque também, às vezes, pode ser como sinônimo de contradição, e não é. Também, entendeu? Então, por isso, quando é contradição mesmo. Não, o paradoxo seria uma aparente contradição. Mas se você vê no AIS, se você colocar paradoxo, tem sinônimo de contradição. Inclusive ele vai botar como contradição, mas a gente não usa como contradição. Mas tem. Então, a acepção que a gente vai usar. Né? Exatamente. Normalmente que eu vejo, a acepção que usa não é como contradição. Contradição entra mais no antagonismo, em outros. Né? O paradoxo é mais essa aparente contradição. Não, mas eu acho que se eu colocasse, vamos supor, se eu colocasse essa ideia aqui, nem na enciclopédia, vamos supor, como antagonismo não daria a mesma ideia. Se eu antagonismo, vamos pensar, o antagonismo, dura realidade, não daria ideia. Essa aqui não. Tem que pensar aonde vai explicitar melhor a ideia que quer passar. Sem dúvida. Eu não vejo outra forma de expressar essa ideia que não fosse nessa forma de paradoxo. Porque senão, antagonismo não ia dizer... Não, eu não estou defendendo isso não. Estou falando que às vezes o conceito de... Agora, para mim, paradoxo é isso. Seria uma aparente contradição. E aqui eu vejo que é uma contradição. Isso, foi eu falei. No AIS é a contradição. Mas a gente aqui, não usa paradoxo como contradição. Ele foi embora? Luiz, ele perguntou e foi embora. Pois é, então a gente ia ver o... Depende da acepção que a gente queira usar, né? Exatamente. Isso. Também tem. Também tem. Por isso tem que ver o que a gente quer. Porque, por exemplo, você também vai ter vontade e desejo como a mesma coisa. E a gente não vai usar, às vezes, vontade e desejo. São coisas diferentes. Lógico, tem o verbete do professor Valdo tem vários tipos de paradoxo. Tem vários. Vale a pena dar uma olhada lá. É bom vocês verem o livro do Luiz. Exatamente. Ele foi embora, senão ele daria... Por isso que, para isso aí, tem que ter clareza o seguinte. O que a gente está chamando de paradoxo e a gente vai abarcar todas as acepções. É isso que a gente tem que considerar. Mas eu acho interessante, lógico, você olha na enciclopédia, pega na planilha da Mi, todos os paradoxos que tem na enciclopédia, aí você vai vendo como é que tem vários tipos diferentes. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá que você vai ver. Só assim para lembrar, né, assim, do que eu entendo do que o professor utiliza como acepções, em geral, é lato sensu, né? Quando a gente aborda as ideias da enciclopédia, sempre a tendência dele é usar o lato sensu daquela expressão. Sim, é sempre o sentido mais amplo possível, justamente para combinar com o paradigma consciencial, né? É isso mesmo.
Não, ok. Aí você falou do conceitos em geral, mas e o do paradoxo, qual é? O senso restrito é da monovisão. Aqui, ó. É da enciclopédia o senso dele. restrito é da monovisão. O paradoxo é dele. O lato senso é da cosvisão. Vale tudo? Eu quero sair do monovisão. Quem está defendendo, ele mesmo está ali, né? Eu quero ele tá sair dessa. Se vocês querem ficar, vocês ficam. Ó, tchau. Me inclua fora dessa. Tá certo? Adriana, eu acho que Oi, pode falar. a ideia do paradoxo aí está bastante clara. Ajuda a gente a sair da monovisão, que é aquela de você vai fazer um esforço para sair de uma coisa que vai ver uma coisa ruim sua, sair do senso comum, né? Uma coisa, o senso comum diz que não, você vai enfrentar uma coisa que é ruim. Então acho que está bem claro. Parece que você falou e disse. Falou e disse. Enquanto a Tânia não vai falar nada hoje, há uma inibição proexológica? Dado de pensar isso agora. Foi, né? Que o senhor iria... Não, eu tinha acabado de pensar. O pensamento é muito pesado, ele vem em cima de mim, que vem lá de cima. Muito pesado, foi pesado, porque eu pensei nisso agora. Mas o que está acontecendo? O verbete está assim, claríssimo, redondo. Quando as perguntas são feitas, ela, além de explicar, ela dá exemplo e também mostra que a coisa é teática. Eu estou ouvindo só, anotando, o verbete está todo anotado, mas agora, nesse minuto, eu falei, o professor Valdo vai perguntar. E o senhor começou a falar, que coisa interessante, né? Eu achei isso o máximo. Adriana, fala na numerologia. Você as duas. Você pegou as duas sequências, as duas com o ato D. Eu ainda dei uma olhadinha, né? Fala um pouco. Você escolheu o mesmo Bato Pensene, né? O ato D, né? Porque na verdade ela saiu assim, né? Então eu achei que era... Porque eu tinha feito primeiro tudo com verbo, né? E eu achei que teria mais impacto assim. Aí acabei fazendo as duas com o ato D. O primeiro eu já tinha falado, né? Vamos falar o segundo então, né? O primeiro ele é mais chão, né? E o outro já vai expandindo um pouco mais. O ato de manter-se firme com os amparadores extrafísicos. O ato de não baixar a guarda às pressões assediadoras. O ato de cultivar o bom humor diante dos incômodos, isso aí eu acho muito sério, é um esforço, às vezes, bem forte para conseguir, né? Porque a coisa incômoda, ela já dá um mal-estar, né? Mas aí é tentar minimizar o mal-estar, para ficar com um pouquinho melhor de bem-estar, é tentar manter o bom humor. O ato de primar pela objetividade nas deliberações, que é a hora de ser prático, objetivo, até para você resolver tudo e voltar logo. O ato de ser criativo para encontrar soluções inusitadas. Eu acho que as soluções existem. Até eu falo no binômio aí, né? Resolução do solucionável, adaptação insolucionável. A maioria dos casos tem soluções, então às vezes é só você estar mais lúcido e atento e atilado que vão surgir novas maneiras de atuar. E o ato de abrir-se a recins autossustentadoras, porque, obviamente, umas situações dessas, elas geram a recim, você vai ter que mudar coisas em você para lidar com isso. Então, você tem que estar aberto a essa situação. E o ato de aproveitar as oportunidades assistenciais. Já falei em outros momentos, né? Que a carência de assistência tem em tudo quanto é lugar. Então, eu lembro até quando eu estava doente no hospital, tinha de tudo. Até a fisioterapeuta descobri que ela tinha feito CIP. Não era CIP, ela tinha feito P1. Do nada, eu estava com a camisa da IAC, que eu vesti lá, e daqui a pouco ela, isso aqui. Aí ela tinha feito P2. Então,
Você está aberto, de repente, ela começou a falar, e até era terrível, que eu tinha que pedir os exercícios, que ela ficava perguntando as coisas para mim, eu falava, qual é o próximo, né? Porque eu também queria melhorar meu pulmão, né? E aí, qual é o próximo exercício? E aí ela terminava o exercício, ela começava, mas tem isso. Eu explicava, mas qual é o próximo? Então, é bem interessante isso. Quer dizer, as coisas acontecem, se você está aberto, as oportunidades aparecem. Então, era isso que eu queria frisar. Eu achei interessante que no começo da página 45, as soluções inusitadas, eu até tinha sublinhado, né? Soluções inusitadas. Inusitadas, né? Não, por Quer exemplo... dizer, você sair da mesmice, não é isso? É um avanço e ter solução, de por exemplo, coisa prática. Teve um caso que foi um problema de uma pessoa que tinha quebrado a perna, mas tinha que andar de andador durante meses. Eu não ia poder ficar meses com ela. Então a gente conseguiu o kit car. O que é o kit car? Eu consegui no Tokstok um carrinho assim magrinho, que parece de lavanderia, bem levinho. E ali a gente fez o kit car, ali tinha tudo que ela precisava, remédio, não sei o que, não sei o que. Tinha até o local, a gente pôs uma bolsinha no andador para colocar o celular. Então ela andava com aquilo e empurrava o negócio. E aí tinha empregada, não conseguimos empregada para dormir, então você achava uma série de soluções que aparentemente inusitadas. E dava certo. E eu lembro que foi assim, eu falei, vou na Tokstok, me deu uma cisma de lá. Aí eu fui ouvir esse carrinho, é o kit car. E aí você leva na brincadeira o kit car e coloca, tinha manta, tinha tudo o kit car. Remédio, manta, telefone, tudo, caderneta, de tudo. E aí você acha uma solução que deu certo, a pessoa começa a ficar mais autônoma, também é bom para a pessoa, uma pessoa superativa começa a sentir que ela está no domínio de alguma coisa. Então, então são diversas soluções, essa é uma bem chão mesmo, né? Mas se você está atento, as ideias vão surgindo e você vai achando formas da situação ir se resolvendo para você poder seguir e fazer o que tem que fazer. E deixando a pessoa o mais autônoma possível, que é bom para a pessoa começa a sentir que ela está atuando, ela está fazendo alguma coisa. Não é dependente, né? Não, sim, é dependente. É voltar, isso a gente faz até em hospital, porque eu trabalhava como psicóloga, né? Sempre o foco é tentar que aquela pessoa pegue a autonomia dela o mais rápido possível. Sem estupro, sem forçar a barra, mas que ajudá-la, ela ir voltando a ficar autônoma e assumindo a própria condução da saúde dela. Então essas soluções, elas surgem, é só ficar atento. Muito obrigada. Na fatologia, a última linha da página 43, da página anterior. O momento de priorizar a assistência direta. Eu pus assistência direta, podia ser assistência presencial também, né? É a situação que eu estou falando, de você às vezes tem que se afastar, porque você que tem que fazer o auxílio. Então, você tem que priorizar aquilo, então você vai ter que priorizar estar lá presencialmente. Tem situações que você não precisa estar presencialmente, você pode fazer toda uma assistência por telefone. Você vai seguindo, você segue a pessoa, você orienta, tudo de longe. E tem horas que você tem que estar lá mesmo fisicamente. Então, essa situação é que tem que ter lucidez para descobrir. E antes da gratidão, né? Porque nosso processo é interassistencial. Então, às vezes a gente ajuda, mas a gente é ajudado muito. Já tive muita ajuda de muita gente. Como eu falei, eu já adoeci e eu precisei de ajuda de muita gente. Então, a gente ajuda e é ajudado o tempo todo. Você vai para um lado e vai para o outro. Então, essa hora de você saber que é a hora de você ir, e a hora que, até por gratidão mesmo, porque você já recebeu muito também. Então, eu acho que esse jogo que é a vida é isso, né? Queria te perguntar, assim, em termos parapsíquicos, como é que você faz essa assistência direta em geral, assim? Vai de tudo. Se a pessoa deixar, você faz voltaico, você trabalha energia, você limpa o ambiente, isso em termos parapsíquicos. Sem contar no físico mesmo, você orientar, você conversar. Às vezes você vai eu coloco um binômio aqui, né? Tacom inicial, tares conclusiva. Então, às vezes o momento é tacom mesmo, é conversar, consolar lá, fazer muito cafuné na pessoa até ela começar a crescer e você poder esclarecer, olha, está na hora de você tomar a rédea da sua vida, por exemplo. E parapsíquica está tudo, energia, pensamento, está tudo, né? E aí, na última linha daí da página 44, quais são as estratégias hoje, né, em relação aos esforços rumo à autodesperticidade? Não, isso que eu quis dizer, que tudo isso, esse esforço para manter essa imperturbabilidade, eu vejo que é o caminho para a desperticidade. Porque a gente vai começando a isso agora, vai indo até uma hora que a gente consegue ficar imperturbável mesmo. E aí não é tudo, para tudo.
dentro do seu micro-universo consciencial. Então, isso é uma parcela, é um caminho. Você está indo lá buscando a meta maior, que é chegar à desperticidade. Nessa ou na próxima vida, mas quando der, nós vamos tentar. Vamos fazer força. Essa era a ideia que eu queria colocar aqui. O seu verbete tem 15 máximos e não 14, como eu falei. Tá? Agora, ó, ele tem 5 revisões, tem 6 palavras sesquipedais, tem 6 siglas e tem 2 objetos no meio. Quer dizer, para falar um tema desse e colocar objetos, isso aí, ela colocou as unhas no fundo do tacho. Está bem feito. É o que tem menos revisão de todos que passaram por aqui nesses últimos 2 meses. Sabe? Só que tem menos. Agora, tem uma coisa, né? Tem 5 páginas. E teve aqui alguns que passaram com 10 páginas. Então, aí a gente tem que dar um desconto, né? Só para esclarecer, aquela questão da faina, né? Que alguém confundiu com trabalho forçado. Eu consultei 3 dicionários, nenhum fala em trabalho forçado, nenhum. Pois é, precisa ver esse dicionário. Deve ser do Ministério da Educação. Está na cara. Que é burrice, é do MEC. Está na cara. Adriano. Foi o que eu falei. Aqui em cima. Adriana, eu queria. Acho que você fez uma sequência aqui na fatologia. Aqui é muito feliz. Eu achei muito feliz essa sequência, porque é uma coisa que eu passei um pouco na minha vida, que foi com o problema da minha mãe, e eu acho que você foi muito feliz aqui em descrever quando a pessoa tem que sair do eixo principal, né? A partir dessa frase aqui, ó. As quebras inevitáveis do labor proexológico. Aí você foi num crescendo aqui, né? A extrapauta inexorável. As autorresponsabilidades indescartáveis. Quer dizer, uma enfermidade da família que pega você, né? Não tem jeito. Você tem uma demanda externa irrecusável, que você precisa ser o cuidador, né? Depois você fala da cuidadologia da enfermidade, que eu acho que está perfeito. Depois eu pulo só uma frase aqui, e você não ter ninguém para passar a bola, quer dizer, aquele negócio é teu, você que tem que resolver, não tem como passar para o lado, né? E tem a ver com o dever grupo kármico também e com a gratidão. Eu achei que foi muito bem colocado. Legal. Você priorizar a assistência direta e você tirar o foco do que você estava fazendo, né? Sem perder de vista. E não se deixar bater nas emocionalismos que estão no território. Acho que foi muito legal isso aqui. Eu me identifiquei bem, li isso aqui, estava lendo, falei, pô, foi uma coisa bem que eu passei mesmo. Que bom. E isso aqui descreveu bem. Achei legal. O que mais? Estamos aguardando. É isso? Bateu o horário. Estou esperando o resto, tá certo? Vamos nessa. Verbete lá na Apex bastante. Então. Muito bom, tá vendo? Muito embora você não tenha dado a indicação de proexologia como especialidade, ele entendeu. Por favor, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presenças, 22 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 29 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados. Professor Mário, curso em ergometria. Neida, lançamento livro. Professor Marcelo, em BH. Alcira, com 5 Maia. Marisa, Festival de Inverno. Tiago, SCP-2, Curitiba. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia quer fazer um agradecimento muito especial ao IPC, a toda a equipe do ECP2, aos centros educacionais de Porto Alegre e de Caxias do Sul, pelo trabalho que foi feito lá durante o ECP2 que aconteceu recentemente. Foram feitas 7 assinaturas
ao programa Amigos Enciclopédia, através de uma divulgação muito bem cuidada por toda a equipe do ICP2. A gente agradece muito todo o empenho. E também lembrar que neste domingo, dia 29, nós vamos estar realizando o sorteio mensal do programa. Vai ser sorteado um Kindle, um livro, Onde a Religião Termina, e uma vaga gratuita no primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta. Então, os amigos que estão ativos e que ainda se associarem ou renovarem até sábado, estarão participando desse sorteio. Obrigada. Bom, gostaria de comunicar que nós abrimos algumas vagas para o curso Energometria. Já que a gente tinha fechado, já tinha completado aí um número máximo, e em função de solicitações nós estamos abrindo. Então, quem quiser ainda participar do curso Energometria no final de semana, 28 e 29, é só entrar em contato com a recepção do SEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O recado de hoje é sobre o lançamento da obra do professor Marcel da Luz em BH. O nome do livro é Onde a Religião Termina. Então, para quem tem interesse, gente, o cronograma vai ser o seguinte. Dia 26, quinta-feira próxima, às 19h30, será o lançamento da obra na Saraiva Megastore Shopping Diamond Mall. Dia 28, sábado, às 16 horas, terá uma palestra no local IPC-BH, na Rua Padre Marinho, 455, sétimo andar. No dia 29, domingo, das 9 às 17 horas, haverá um curso relacionado com o tema do livro, também no IPC-BH. Para maiores informações, contatem pelo telefone 31 3222 0056 ou ainda no site www.reaprendência.org ou via contato por e-mail contato@reaprendência.org. Participem e estão todos convidados. Boa tarde. Aproveitando o holopensene do verbete de hoje, a Côncio pergunta: você quer aferir como está a sua pesquisa quanto ao alto empenho proexolínico? Venha participar do curso Consinclobaia voluntária do Consensograma, que se realizará no dia 4 de junho de 2011, sábado, das 15 horas às 20h30. Maiores informações e inscrições da recepção do SEAEC, ou no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Estou convidando para a participação no dia 28, 29 e 30 de julho do Festival de Inverno. Além da participação como convidados, nós gostaríamos de contar com a colaboração dos conscienciólogos e conscienciólogas para apresentar seus atributos em culinária e artes. É só me procurar para pôr o nome na lista e dizer o que vai apresentar. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Quero divulgar o ECP2 de Curitiba no primeiro final de semana de junho, então dia 4, 5 e 6 de junho. Então o ECP2 é o curso mais avançado que temos no IIPC, com campo bioenergético assistencial ostensivo, baseado em holopensene do ser desperto. Então de manhã tem campos energéticos e à tarde debates. Repetindo, no dia 4, 5 e 6 de junho, ECP2 em Curitiba. Mais informações no telefone 41 32 33 5736. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é verbetógrafo conscienciológico, especialidade verbetologia, autor Leandro Martins. Obrigado e boa tarde a todos.